Olá! Iniciamos mais um programa Pensando em Educação, um programa da OCIP Pira 21, em colaboração com a Rádio Educativa FN e a TV Unimep. E hoje recebemos aqui a professora Selma Venco, que é do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Metodista de Piracicaba. E ela vai nos falar um pouco sobre a educação de jovens e adultos e um projeto que ela desenvolveu com materiais didáticos para esta modalidade de educação. Olá, professora. Olá. É um prazer recebê-la aqui para nos falar sobre o importante assunto que é a educação de jovens e adultos. Eu que agradeço o convite, é um prazer colaborar. Professora, explica para o nosso ouvinte, o nosso telespectador, no que é que consiste a educação de jovens e adultos. Então, esse segmento de jovens e adultos, ele atende uma população que não teve a oportunidade de se escolarizar na idade correta por razões inúmeras, né? Abandono por causa de trabalho, para começar a trabalhar com 8, 10 anos de idade. Então, a educação de jovens e adultos procura resgatar essa dívida social que o Estado, a sociedade tem com essa população que não pôde se escolarizar na idade adequada. A senhora desenvolveu um projeto, né? Foi chamada a desenvolver. Conta aqui para como é que foi. Vou começar pelo histórico. Não é? Em 2007, eu fui chamada para ajudar a construir uma política de educação profissional para o Estado de São Paulo. Então, era um período de altos índices de desemprego e nós percebemos que essa população que buscava os cursos de qualificação profissional tinha também uma baixa escolaridade. Então, nós construímos uma política que hoje é chamada de Via Rápida Emprego, que está em todos os municípios do estado, que um curso de uma carga horária de 200 horas, por exemplo, em média 150 horas, elas eram destinadas para essa construção do que nós chamamos de conhecimentos gerais. Isso porque a gente entendia que mais do que ele aprender uma ocupação, ele precisava ter um estímulo para retomar os estudos formais, não é? Tanto para se reinserir no mercado de trabalho, como também para a sua própria vida, não é? Todos os benefícios que a educação traz para a vida pessoal, para as trajetórias pessoais das pessoas. Então, esse programa inicial de qualificação nos motivou a pensar que esses que eram na época desempregados precisavam retomar os estudos formais por uma série de questões. Então, esse programa inicial nos motivou a elaborar uma proposta de política pública para a educação de jovens e adultos, não é? Então, como é que nós partimos aí para construir essa proposta? Bom, construímos princípios metodológicos, que um dos princípios fundamentais é justamente a valorização dos conhecimentos que esses estudantes já trazem, não é? Porque eles são jovens e adultos, então eles já conhecem, eles já vivenciaram muitas coisas. Já tem uma experiência, de vida. Uma experiência de vida e que isso pode fazer muita diferença na construção do conhecimento, na aula. Então, nós estimulamos tanto na formação dos professores que atuam na EJA, como no próprio material didático, essa valorização dos conhecimentos prévios, né? Precisa haver uma adequação, né? Exatamente. Então, o que a gente constatava é que existem materiais didáticos, existem centros especializados em educação de jovens e adultos, mas que não contavam com um material específico, às vezes específico, mas muitas vezes, pela avaliação dos professores, pouco adequado a esse segmento da população. E sem o material adequado, há um desestímulo. Um desestímulo dos professores e dos estudantes, não é? Então, nós acabamos baseando essa construção do Programa de Educação de Jovens e Adultos, que é denominado EJA Mundo do Trabalho, concentrando num eixo que é o trabalho.
não é? Então nós chegamos à conclusão que o trabalho é central na vida dessas pessoas, seja para o jovem que está buscando seu primeiro emprego, como uma pessoa com mais idade que quer permanecer ou quer mudar de posto de trabalho, enfim. Mas esse eixo mundo do trabalho, ele tem um diferencial, na verdade são dois, que é a própria abordagem. Na verdade, não é um trabalho para ensiná-lo a trabalhar, não é nesse sentido. É ele entender... Não é tecnicista. Não é tecnicista, exatamente. Então, é uma abordagem que vai fazê-lo compreender por que existe o desemprego na sociedade. E com isso a gente retira essa culpabilização que o indivíduo muitas vezes tem por conta do desemprego. Então, ele tende a pensar que ele é o problema por estar que ele é um fracassado, né? Que ele é um fracassado. Então, ele entendendo que a situação, que é uma conjuntura internacional, às vezes nacional, às vezes regional, que é uma reestruturação produtiva muitas vezes que leva ao desemprego. Então, essa experiência de trazer essa dimensão para esse aluno trabalhador, isso já traz nas pesquisas que nós já fizemos um diferencial muito grande, porque ele percebe, ele fala, então o problema não sou eu. Então isso já traz um diferencial. Uma outra inovação que foi feita nesse programa foi incluir no currículo a disciplina trabalho. Então esses conteúdos são desenvolvidos em uma disciplina específica que é trabalho. Então nela os estudantes têm a oportunidade de conhecer os seus direitos, conhecer o que a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, propicia para ele como trabalhador, questões relativas à saúde do trabalhador, tanto física como mental, a questão dos acidentes de trabalho, como ele pode utilizar os EPIs, né, os equipamentos de proteção individual, como ele pode se proteger, né, de acidentes, enfim. Então, são assuntos gerais do trabalho que muitas vezes o empregador não faz uma formação sobre isso. Então, o trabalhador acaba sempre muito ouvindo muito quais são os seus deveres, mas acaba ouvindo um pouco quais são os seus direitos, não é? Então, é essa um pouco a ideia. E ele acaba achando que só tem dever. Deveres, só exatamente. Tem dever. E como é que tem sido a experiência com a aplicação do tem projeto? Sido muito interessante, porque além dessa disciplina trabalho, as demais disciplinas dialogam com o trabalho. Então ele vai aprender, por exemplo, porcentagem, ele vai compreender como o INSS é descontado no Lerite. Então ele aprende a porcentagem calculando, entendendo por que aquele desconto é de X%. Não é? Então, pelas visitas que nós temos feito às escolas que estão utilizando esse programa e também por uma pesquisa quantitativa que nós acabamos de fazer com estudantes, professores e coordenadores pedagógicos, nós tivemos gratas surpresas. A principal, que a gente considera, é a redução da evasão. Então, era um segmento que tradicionalmente tinha uma evasão, um abandono muito importante, e hoje, nos municípios e no estado, né, também que está utilizando esse material, há registro que essa evasão, esse abandono foi reduzido. E os professores justificam essa redução porque os alunos estão vendo mais sentido e mais significado naquilo que eles aprendem. Então, isso acho que no meu entendimento, a grande contribuição desse programa para essa população que precisou, né, foi obrigada a abandonar os estudos muito cedo. Qual tem sido, então, a percepção dos alunos em relação ao programa? Olha, nessa pesquisa que nós acabamos de realizar, os dados são muito interessantes, né? Quer dizer, por um lado a gente percebe que o curso tem trazido aquilo que eu chamo de dinamização biográfica. Então, a dinamização biográfica ele sai de uma inércia, de um estado que ele começa a achar, bom, eu não consigo emprego, eu não sirvo para a escola, eu não sirvo para o estudo. De um desânimo, né, geral? Isso não é para mim.
mas ele começa a perceber que ele é capaz de aprender e que ele começa a ter vontade de dar prosseguimento nos estudos. Tanto é que a própria Secretaria da Educação nos fez uma outra demanda, que é fazer o mesmo material para o ensino médio, porque já é uma decorrência desse estímulo para continuar os estudos. Então, isso é uma percepção que a gente precisa ressaltar e valorizar, que é a permanência dos alunos nas escolas e dar continuidade aos estudos, né? Então, isso que eu estou chamando de dinamização biográfica, não apenas em relação à escola, mas também de se sentir mais preparado para a busca de um novo emprego, para se reinserir no mercado de trabalho, né? E como ele desconstrói aquela ideia da escola não ser para ele, porque ele está conseguindo aprender, porque ele está conseguindo perceber que ele apresenta um avanço, uma evolução no próprio conhecimento que ele vem construindo, né? Então, isso é um fator muito interessante para nós que estamos muito envolvidos aí no programa. Vamos para um breve intervalo e logo retornaremos com a conversa com a professora Selma Venco. Tem 2 jeitos de conter as mudanças climáticas. O primeiro jeito, você se torna um cara popular, inicia uma carreira política meteórica, se candidata a cargos públicos, é eleito presidente, transforma o país numa superpotência. E aí, convence os outros países a parar de poluir o planeta. E o segundo jeito de conter as mudanças climáticas? Ué, use só lâmpadas fluorescentes. Salvar o planeta é agora ou agora. Voltamos a apresentar o programa Pensando em Educação, hoje recebendo a professora Selma Venco. A professora Selma, como é que esse material chega até as escolas, como é que ele é distribuído, como é que é o processo mesmo, como é que se estrutura para que sejam elaborados os cursos? Então, todos os municípios, eles podem entrar em contato com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia para estabelecer um termo, não é, que as prefeituras não tenham custo com o material nenhum. A Secretaria do Desenvolvimento, ela oferece material para todos os alunos, porque os livros são consumíveis, não é? E esse material compreende o caderno do estudante e o caderno do professor, que são dicas de bibliografia para complementar a preparação da aula, filmes que eles podem usar, e além disso são produzidos em média, para cada ano do ciclo 2 do ensino fundamental, em média 50 vídeos que apoiam o trabalho do professor em sala de aula. Então, por exemplo, língua portuguesa tem cerca de 10 vídeos para o 6º ano, para o 7º ano outros 10 vídeos e assim por diante. Então, basta a prefeitura ter a intenção de oferecer o ciclo 2 do ensino fundamental para a população e entrar em contato que a Secretaria oferece essa estrutura para as secretarias de educação municipais. Esse projeto teve início em 2007. De 2007 para cá, né, 2014, como é que está o universo do trabalho, o mundo do trabalho? Houve transformações? Muitas transformações, especialmente no Brasil e vamos pensar no estado de São Paulo, né? Nós tivemos uma profunda crise internacional em 2008 e o Brasil conseguiu se sair bem, relativamente ileso. Relativamente bem, não é? Dessa crise. Então, o que nós presenciamos é um crescimento do número de
empregos formais, não é? Que isso era uma realidade que estava muito distante, né, do Brasil especialmente. Então, esse crescimento dos empregos formais, o que leva até alguns economistas a falarem do pleno emprego, não é? Que há muita controvérsia sobre isso, mas alguns falam, né? O pleno emprego significa que quando você atinge 4% de desemprego, você começa a considerar que... Basicamente está zerando. Praticamente está zerando, porque existe uma movimentação natural, entre aspas, sempre, né? Do mercado de trabalho. Então, essa é uma condição muito propícia e pela própria transformação do trabalho, o setor produtivo vem demandando maiores níveis de escolarização. Não é? Então, acho que esse resgate aí da educação de jovens e adultos, ela tem esse duplo movimento, quer dizer, é muito interessante para a população que não teve oportunidade de estudar, mas que acaba também auxiliando e muito aí no desenvolvimento econômico dos municípios, das regiões, do estado, enfim, né? Então... porque no momento em que há muito desemprego, ela aparece com a possibilidade de dar a expectativa, de recolocar esse trabalhador. No momento atual, em que a gente sempre ouve dizer, as vagas estão aí, mas não há qualificação. Então, a própria escola, ela precisa repensar como é que ela lida, então, com esse aluno que está chegando. Exatamente. E esse é um desafio, porque a escola também... A educação como um todo, né? Não colocar somente a questão concentrada na escola, a educação precisa recuperar também qual é o seu papel, não é? Que essa é uma das preocupações que eu tenho. À medida que a educação ela fica respondendo apenas às demandas do setor produtivo, ela se afasta também dos seus próprios objetivos, que é construir valores, não é? Oferecer uma educação mais humanista, enfim. Então, a escola tem um desafio hoje que é fugir do pragmatismo, não é? Então, fugir desse pragmatismo do você aprende hoje para aplicar amanhã. Porque, como o mundo do trabalho ele muda com muita rapidez, com muita facilidade, então, muitas vezes a escola está se adaptando e o setor produtivo já está pedindo outra coisa. Então, a educação corre o risco de ficar correndo atrás de um prejuízo. Ela não pode sempre viver em função do mercado de trabalho. Exatamente. Na minha a formação opinião, não pode ser restrita a isso. Exatamente. Eu sinto também esse perigo em que as humanidades acabam sendo relegadas. Exatamente. Né? As humanidades passam a ser desvalorizadas. Exatamente. E a formação, então, dessa pessoa de uma forma mais plena, ela acaba sendo escamoteada em função de um mundo tecnicista. Exatamente. E isso tá na base da compreensão também, porque você começa a ter uma mentalidade que você vai formar, como diz o Gaudêncio Frigoto, ele fala, você dá rudimentos da matemática e da língua portuguesa, que isso tá bom para constituir uma base da pirâmide no mercado de trabalho. Então, quer dizer, o papel da escola passa a ser apenas formar trabalhadores braçais, que atendem àquele momento. Que atende àquele momento e você não vai se preocupar com uma formação mais integral desses estudantes, e isso tem um rebatimento no desenvolvimento do país, com toda certeza. Isso é desastroso, né? Eu entendo que é desastroso. Por um lado, há um ânimo, né? Acho que o Brasil vive isso, até eu acho que é um ânimo perigoso, porque todo mundo se lança, né, a ir para aquilo que o mercado pede, e a atender e responder o que o mercado pede. E o momento em que a escola ela também entrar nessa onda de cabeça, ela vai criar realmente uma educação descartável. Né? No mundo onde tudo vira descartável. Né? Nós vivemos onde tudo é descartável. Exatamente. E a educação não pode cumprir esse papel em hipótese alguma, né? Porque o momento que você implantar uma alteração, que leva tempo na educação, essa velocidade já vai fazer com que a escola esteja obsoleta. Então, a escola precisa, na minha opinião, rever, a escola não, a educação, né? A política educacional precisa rever os seus princípios, que educação é essa que a gente quer construir com esses jovens, mesmo com as crianças, não é?
para não cair, né, não incorrer nesse erro de... Nós estamos falando do EJA, mas também no ensino superior. Eu vejo esse grande perigo em os cursos sazonais, exatamente, sem ter fundamentos sólidos mesmo. Exatamente. Então, é essa onda de pragmatismo que assola a educação em todos os seus níveis, né? Então, a gente tem convicção que um aluno com maior fundamentação teórica, ele certamente será um melhor profissional, porque ele vai conseguir navegar com todas as oscilações que o setor produtivo enfrentar. Agora, se ele ficar apenas nesse saber fazer, ele não será um trabalhador que contribuirá com nenhum tipo de desenvolvimento. Eu gostei muito de saber, quer dizer, esse eixo do trabalho e como é que ele foi elaborado aí pelo grupo, justamente pensando em trazer textos, ensinar esse jovem, sobretudo, ou esse adulto que está aí, a ler, a discutir, a pensar o mundo. Exatamente. A pensar o mundo. Esse foi um grande desafio, né? A minha área de formação é na sociologia do trabalho, então trazer, por exemplo, textos clássicos como o do Taylor, por exemplo, como ele concebe um trabalhador, que ele deve ser submisso, que ele deve obedecer, que ele deve ter uma submissão desproporcional às regras do trabalho e pelas palavras dele mesmo, né? Fala assim, a gente precisa de um trabalhador que faça, não um trabalhador que pense. Então, isso é uma ideia que a gente procura desconstruir, porque o trabalhador se transforma por meio do trabalho que ele realiza. Esse é um princípio, né? O trabalho é por princípio, você transforma a natureza, mas o homem se transforma na medida que ele realiza o trabalho. Então, é por esse princípio que nós nos guiamos para desenvolver o programa. Algumas coisas nos assustam ainda. Acabei de ver que funcionários do Walmart estavam fazendo uma passeata porque não recebem horas extras, não recebem nada, não podem. Tem uma série de restrições, coisas que a gente estuda como eram coisas lá do início da Revolução Industrial. Então, eu acho que as pessoas ainda não têm muita dimensão de que isso existe com muita frequência Exatamente. ainda. Isso é um exercício, por exemplo, que nós propusemos no material, que é discutir a primeira Revolução Industrial, suas características, e olhar as condições de trabalho hoje. Então, quando se fala as jornadas de trabalho eram de 14 horas, as pessoas se assustam, nossa, 14 horas. Mas se parar para pensar quantas horas se trabalha para além das 8 horas regulamentares, não é? Especialmente com o uso da tecnologia, não é? O e-mail que faz com que o trabalhador continue respondendo às demandas da empresa, ou enfim, né? No seu telefone celular, que pode ser chamado a qualquer momento. Então, existe uma intensificação do trabalho e tem características da primeira Revolução Industrial que estão presentes ainda até hoje, né? Por incrível que pareça. Ainda há um grande caminho ainda a percorrer para que efetivamente, né, as coisas melhorem. E é claro que esse caminho passa necessariamente pela educação. Exatamente. Ele não tem como ser feito, né, de outra maneira. Uma educação que contribua para a conscientização de todos, sem dúvida, que desenvolva o pensamento crítico, sem dúvida contribuirá para isso. Agradecemos aqui a presença da professora Selma, que nos deu informações aí preciosas sobre a educação de jovens e adultos, e retornaremos na próxima semana com mais um Pensando em Educação. Até mais!